Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Ciência da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e estou aqui para dar essa aula que é para você que está aí estudando na segunda etapa do ensino fundamental, quarto semestre, módulo 2 da unidade 1. Então, hoje nós vamos ver exatamente esse assunto. Vem aqui para o quadro comigo. Radiação eletromagnética. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tipo de radiação aí. Quando a gente fala radiação eletromagnética, aí nós temos dois campos da física que unem, se fundem para dar esses conceitos, né? A elétrica, né? É a elétrica e o magnetismo, né? Então ali nós vamos poder juntar essa elétrica, essa eletricidade com o magnetismo e nós vamos ver aí a radiação eletromagnética. Vem comigo conhecer um pouquinho? Vamos lá! Aqui, vamos primeiro saber o que são radiações, né? Essas radiações são ondas, exatamente isso. Elas são ondas eletromagnéticas, também chamadas de radiação, que não precisam de se ter um meio material para se propagar, podendo percorrer o vácuo do espaço, onde não há nenhuma partícula ou matéria, também podendo atravessar materiais diversos. São exemplos aí de ondas, né? Deixa eu habilitar aqui minha canetinha. De ondas eletromagnéticas. A onda, né? Tipo onda, a luz, o raio-x, o micro-ondas, ondas de transmissão de sinais, entre outros aí. Então, a onda eletromagnética são ondas mesmo, ondas que precisam ter, pode tanto se propagar no ar, que é no vácuo, né, com ausência de matéria, quanto em algum meio material, tá certo? Quanto na Terra. Então, elas são ondas eletromagnéticas. E claro que envolve uma certa energia nessas ondas, né? Ela carrega uma certa energia aí. Vamos pensar em energia, naquela força aqui que dá para em movimentos, tá certo? Quando a gente fala em ondas, a gente pensa sempre nesses movimentos. Vem comigo aqui, vamos lá, vamos continuar. Natureza das ondas. Existem vários tipos de ondas eletromagnéticas. Elas são separadas de acordo com a sua frequência e comprimento de onda. Então, aqui nós temos um quadro onde fala, o primeiro mostra a frequência. Veja que a frequência aqui, ó, está bem forte, tá vendo? Então, quanto mais for rápida essa frequência, menos espaço terá. Se a frequência for bem devagarzinho, a gente vai ter uma frequência bem espaçada uma da outra. Se ela for um pouco mais rápida, a gente já vai ter um pouco mais rápido no seu movimento, na sua frequência. Se ela for muito intensa, ela quase não vai ter espaço entre elas aí, tá? Então, essa é a frequência aí. Então, e temos a amplitude, que é o comprimento da onda, que vai de uma crista a outra. Fala o tamanho da onda, né? Se essa onda é grande ou não. Que vai de um espaço a outro. E o que é a frequência, então? É o número de oscilações de uma onda. Então, é o número de oscilação que essa onda faz em um determinado ritmo, por um certo período de tempo. E o que é o comprimento da onda, né? Se refere ao tamanho da onda de um pico a outro pico. Então, isso aqui é o tamanho da onda. E para se calcular o tamanho, o comprimento da onda, vai de um pico a outro, tá certo? Quanto maior o comprimento da onda, menor a frequência. Então, quanto maior o comprimento da onda, menor a frequência. Quer dizer que quanto maior for essa distância aqui, menor é a frequência. E quanto maior a frequência, ó, quanto maior for a frequência, menor é o comprimento da onda. Legal, né? Isso é bem interessante, isso tem que ficar bem registrado aí no caderninho de vocês. E aí, continuando, vamos lá. Espectro eletromagnético. Nós vamos falar um pouco sobre o espectro. O espectro eletromagnético é uma escala de radiações eletromagnéticas. Dentro dessas escalas, temos uma divisão de 7 tipos de ondas, sendo elas raios gamas, raio-x,
raios ultravioletas, luz visível, raios infravermelhos, micro-ondas e ondas de rádio. Então, existem esses 7 tipos aí dentro do espectro. E nós vamos ver agora o espectro. Esse é o espectro aqui. Então, nesse espectro, existem esses 7 tipos de raios aí. Raios eletromagnéticos. Então, nós vamos ver o comprimento de onda e a frequência que cada um desses comprimentos tem. Então, cada onda tem seu comprimento. Temos a parte do visível ali, que a parte do visível vai ser a parte onde a gente consegue enxergar as cores. E temos as outras partes, que é baixa frequência e tem alta frequência também. Vem aqui comigo, vamos lá. Esse é o espectro. O espectro nós temos aqui a parte onde fala da radiação não ionizante e da radiação ionizante, que é a parte que está em vermelho aí, né? São ondas com altas frequências, são consideradas ionizantes. Então, essas ondas aqui, ó, com altíssimas frequências, são consideradas ondas ionizantes, tá? Que podem provocar danos materiais aí às células de seres vivos. A energia dessas ondas aí, pessoal, é suficiente para fazer com que os elétrons se desprendam aí do átomo e moléculas alterando a sua estrutura. Agora já, as ondas com baixas frequências, que são essas aqui, ó, são essas ondas maiores aqui, ó, são as com baixas frequências, são as maiores. Veja que existe um grande espaço entre elas, então a frequência delas é bem baixa, o que não acontece lá na outra, chamamos de não ionizantes. Portanto, não representam perigo, assim, para os seres vivos. Podem ser utilizadas em aparelhos e em tecnologias de segurança. Uma pequena parte, que é essa daqui, ó. Deixa eu botar uma outra cor aqui, que esse vermelho está muito ruim. Aqui, ó, essa parte pequena aqui chamamos de luz visível, né? É a parte visível. Podem ser captadas pelos receptores de imagem aí dos nossos olhos. Esse espectro visível é dividido em cores, né? É esse espectro aí. Então, ele tem vermelho, laranja, amarelo, é a cor do arco-íris, na verdade. Se a gente for relacionar isso aí, é o arco-íris em si. Então, esse espectro aqui, eletromagnético, ele mostra o uso de aplicações das radiações. Ondas não ionizantes são seguras para aplicações domésticas, mas as radiações ionizantes, provenientes de elementos radioativos, devem ser evitadas e manipulados aí apenas em ambientes controlados. Então, aqui a gente pode ver, olha só, dentro do espectro temos os não ionizantes e temos ionizantes. Baixa frequência são os não ionizantes, onde o comprimento de onda é grande e a frequência é bem menor. Agora, os ionizantes, que são prejudiciais aos seres vivos, então, a nossa pele, aos seres vivos, ela tem uma frequência maior e o comprimento de onda é bem menor. Então, vem comigo aqui dar mais uma olhada nesse espectro. Vem cá, olha só. Então, aqui nós temos, nesse lado aqui, não ionizante, né? Onde o comprimento de onda é bem grandão aqui, ó. Nós temos as ondas baixas, que são as torres aí que mandam os sinais para as nossas televisões, para os nossos Wi-Fi, para os nossos rádios, enfim, as torres de transmissão, que são as ondas baixas. Temos aí as famosas e bem usadas aí, as ondas eletromagnéticas dos rádios, é onde a gente consegue ouvir os rádios. Já tem, olha, o comprimento já começa um pouco maior e aqui já começa a ficar um pouco menor, tá vendo? A frequência já começa a ficar um pouco maiorzinha, bem diferente da outra. Então, aqui nós temos a TV, nós temos os sinais de Wi-Fi aí, nós temos o micro-ondas, que é aquele micro-ondas que a gente utiliza na cozinha, né? Que é onde a gente esquenta aí as nossas refeições. Então, a gente já tem essas radiações aqui como não ionizantes. São aparelhos que a gente consegue usar no nosso dia a dia, recebendo sinais transmitidos pelas torres. E, às vezes, esses sinais são tão ruins que a gente não consegue usar nitidamente esse aparelho. Tem televisão que, às vezes, sai fora do ar e fala assim, verificar o cabo de antena, né?
porque as ondas das torres de transmissão não está chegando lá. O Wi-Fi, até dentro da nossa casa mesmo, às vezes ele está na sala e a gente está lá na sala, a gente está lá no quarto, ou está lá na área, ele fica um pouco lento devido às barreiras, às paredes que tem a casa. Tanto é que eles pedem sempre a gente colocar um extensor, né, do Wi-Fi para que ele fique bem forte em outros cômodos da casa. Mas é por causa dessas barreiras também. Então, às vezes, essas barreiras, elas impedem um pouco o sinal de chegar perfeitamente nos aparelhos que a gente está usando, tá certo? Vem comigo aqui, vamos continuar. Depois dessas ondas aqui que a gente utiliza bastante, nós temos o infravermelho, que também ainda é não ionizante. O infravermelho a gente utiliza aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano também, né? Ali, os controles de televisão, ele é de infravermelho. E até você pode ver que se alguém entrar na frente do controle quando você estiver usando, ele não vai não vai fazer o que você quer. Porque às vezes você quer mudar de canal, às vezes você quer ligar a televisão ou quer desligar, ela vai barrar. Então, os infravermelhos aí também é muito presente aí no nosso dia a dia, né? Volta aqui e aí temos a luz visível, que é a luz ali do arco-íris, são as cores do arco-íris, é aonde que vai de 700 nanômetros a 400 nanômetros, é o comprimento de onda. Veja que aqui as ondas já começam a ficar um pouco menores e a frequência começa a ficar um pouco maior. Passando a luz visível, nós chegamos na ultravioleta, né? A ultravioleta aí já é uma radiação ionizante, é por isso que a gente fala dos protetores solares aí, que a gente utiliza os protetores solares contra a radiação UV, porque a ultravioleta é a radiação UV, e a gente precisa estar aplicando aí os protetores solares, e tanto é que quando você compra um protetor solar, você pode ler lá que ele te dá proteção contra as radiações UVA, UVB, que é as radiações ultravioleta aí, essas radiações, tá certo? Que é iminente aí da luz do sol, né? Que ela vem da luz do sol. Depois, olha só, a onda vai diminuindo mais ainda e a frequência vai aumentando com muito mais força, olha aqui. O espaço entre elas já vai ficando bem pequenos, vem os raios X aí e os raios gamas, que é os radioativos. Na verdade, são os elementos radioativos, onde o comprimento de onda já é bem pequeno e a frequência é bem maior. Então, são extremamente perigosos. O raio X, quando a gente vai lá tirar o raio X e você entra na sala, tira a roupa, veste a coisa que tem que fazer, a roupinha certa e vai lá e tira seu raio-x. Tanto é as pessoas que trabalham nesse tipo de coisa, de fazer raio-x, de tirar raio-x, elas têm 2 férias aí no ano por causa da exposição que eles têm a esses raios ionizantes, né? Elas se aposentam mais cedo, então existe uma série de cuidados. E eles não tiram raio-x do nada, eles vão para trás de uma salinha onde está recoberta direitinho, para que eles fiquem protegidos ali. Mas, mesmo assim, às vezes pode ter um vazamento na peça ou no aparelho só, e os raios ficam ainda na sala, tá? Então, é bem perigoso, é por isso que quando tira o raio-x, é melhor abrir logo, e a luz fica vermelha lá fora, né? Que é para as pessoas que estão passando, não abrir a porta de qualquer jeito, para não se expor à radiação que está lá dentro, enfim, tá certo? Mas esse é o espectro. Volta aqui comigo, vamos lá. Esse é o espectro onde tem radiações ionizantes e radiações não ionizantes. E hoje a nossa aula termina aqui com as radiações eletromagnéticas. Espero vocês na próxima aula com todo o material em dia e fique com Deus e até mais.